assim. Então, mas eu foquei muito esse bônus, porque vocês vão entender em relação ao que eu vou falar agora. E uma das coisas que me impactou muito foi isso. A maioria das pessoas se preocupa em uma aposentadoria, algumas pessoas fazem uma previdência privada, né, e tal, justamente para poder ter uma renda um pouco a mais e tal. E eu decidi fazer uma simulação. Os números aqui não são ao acaso, ok? Então, olha que interessante. Minha idade, eu fiz aqui essa simulação. Se você depois, eu fiz aqui pelo Brasil Prev, né, ele vai fazer ali investimentos com seu dinheiro ali mais seguros, mais conservadores. Então, olha que interessante. Se você pegar... opa, tá vendo? Não saiu a outra tela também. Alguma coisa eu fiz de errado aqui na hora de colocar as animações. Mas, enfim, eu coloquei aqui a minha idade, 42 anos, ok? Quanto eu quero contribuir por mês? Por acaso, eu coloquei ali R$750. Contribuir R$750, né? E aqui, né? Quanto de receber de renda? Ó, quem está brincando aqui, falando aqui, masculino, né? Idade para se aposentar, botei 65 anos, tá? E aí você pode decidir embaixo quanto que você quer receber de renda e quanto você quer acumular ao final, que você pode resgatar tudo. Olha que interessante. Próxima tela, olha isso, gente. Então, eu contribuindo mensalmente R$750, eu teria acumulado 315 mil ao longo de 23 anos e eu poderia, né, nesse caso aqui, receber R$2.176 de aposentadoria por 15 anos. Então, eu entendi assim, então com 80 tem que morrer, né? Então, olha que incrível, né? E as pessoas se preocupam com a aposentadoria. E é interessante que, às vezes, o plano que estão fazendo, com algumas pessoas com quem eu converso, eu pergunto, cara, como que você imagina a sua vida daqui a 5, 10 anos à frente, se tempo e dinheiro não fosse problema para você? Ok? Por que eu pergunto isso às pessoas? Porque quando eu conheci esse segmento, né, o marketing de relacionamento, me perguntaram algo que eu nunca tinham me perguntado. Qual era o meu sonho? E eu percebi que eu não tinha sonho, eu tinha empréstimo. E com empréstimo você não sonha, né? A gente entra na marinha, a gente vai virar o Rambo, mas depois você vê que não dá nem para comprar aquela faixinha para botar aqui na testa, né? Como que ganha ali, aí casa, vem filho, e aí é um empréstimo atrás do outro. Eu não sei se alguém se identifica com essa situação, né? Às vezes você faz um sorteio ali de um boleto ou outro. Mas, enfim, quando me perguntaram isso, foi interessante, foi um impacto muito grande para mim, porque eu não sei vocês, né, que antes de estar conosco, por exemplo, em Doterra, né, nessa atividade incrível, quem parou e te perguntou qual é o teu sonho? O que você quer? Onde você quer chegar? Né? E foi necessário me perguntar assim, cara, sei lá, o teu olhar fica vago, porque você pensa o quanto você tem no banco e para realizar sonho precisa de dinheiro. Normalmente necessita de dinheiro. Não é verdade? Então, a gente deixa de sonhar porque o ser humano não quer se frustrar, quer fugir da dor, não é isso? Então, eu fiquei assim pensativo. E aí foi onde veio essa questão. Se tempo e dinheiro não fosse o problema, o que você gostaria de realizar? E eu faço isso muito nos dias de hoje. Eu sou apaixonado por falar de futuro, de sonho, de objetivos, sabe? Porque é o que nos move, é o que traz sentido para a nossa vida, onde você quer chegar, o que você quer. E parece que as pessoas não pensam nisso. E as que dizem que pensam, quando eu pergunto o seguinte, se tempo e dinheiro não fosse problema, qual o teu sonho? E aí as pessoas começam a falar, né? Aí o semblante muda. Isso é maravilhoso, eu amo fazer isso, né? Só que, quando eu pergunto para ela, olha, e fazendo somente o que você faz hoje, você consegue se ver realizando esses objetivos em quanto tempo? Gente, sabe o que é você ver um sorriso, de repente ele sumir? Mas é legal que depois a gente pode devolver isso, né? A pessoa fala assim, cara, sei lá, nem 10 vidas, nem 100 anos tem gente que fala. Já ouvi muito isso. Né? Eu, por exemplo, para viver o que eu já pude viver, né, nesse segmento em Doterra, já pude, né, só de estar com essas pessoas, né, poder ir, conhecer, estar num ambiente como esse, te muda, né? Muda a tua forma de entender a vida, de pensar, de perspectiva, não é isso? Então, eu teria que viver umas 10 vidas de marinha. Mas vamos lá, vamos seguir em frente, vamos falar daquilo que nos traz esperança. Quais são os benefícios? Aqui eu vou basicamente ler para você. Se você estiver anotando, assim, presta mais atenção agora, né? Depois você pega o treinamento, os treinamentos ficam gravados,
Eu espero, né, alcançar aí essa questão de ter esse treinamento gravado aí, e aí você vai poder consultar, ok? Então preste atenção, tenta pegar o sentimento, as entrelinhas, isso faz toda a diferença. Esteja aqui de fato, se tem televisão ligada, desliga a TV, sabe? E um detalhe, outra dica aqui que a gente vai lembrando, né? Eu falava muito para as pessoas, vou estar participando de um treinamento, igual hoje, você está aqui agora. É uma dificuldade que as pessoas têm encontrado em relação ao online. Para as pessoas à sua volta, lembra, elas têm a mentalidade a maioria, ok? A maioria, né, das pessoas que nós conhecemos e amamos, mesmo às vezes até que alcançam um bom rendimento no mercado tradicional e tudo mais, mas normalmente são preparados para quê? Estude, tire boas notas, para você ter um bom emprego. Então a mente é muito voltada àquela rotina, aquele tipo de viver a vida, né? Então se você ficar falando para sua família, vou estar num treinamento, vou estar num evento, não, estou trabalhando. Entende? Então coloca isso na sua mente agora. Você está trabalhando, investindo em você, no teu entendimento, no teu conhecimento. Eu amo frases, né? E tem uma que eu aprendi, né, que está no livro de Anthony Robbins. Ele fala assim: é na hora da decisão que você traz seu destino. E uma outra que eu gosto muito que uma simples distinção. Uma simples distinção pode mudar todo o seu destino. Então, preste o máximo de atenção que você puder, elimine todas as distrações, que eu tenho certeza que vai fazer diferença isso aqui para você. Porque se você busca o poder de 3, o bônus poder de 3, a estrutura que ele gera para o teu time, uma das coisas que ele vai gerar e de imediato é a maior retenção. Porque naturalmente você vai colocar foco nisso. E se você está determinado, vai colocar também esforço. Ok? Mesmo que seja pouco tempo que você tenha, mas você vai aproveitar o máximo porque está focado. Eu gosto muito do exemplo, uma lâmpada. Tem uma lâmpada aqui. Ela ilumina uma amplitude maior, uma certa distância, né? Porém, ela tem um alcance pequeno. Já um laser, né? Um feixe ali de luz ali, um laser, ele, por ser focado, ele tem um alcance maior. Então, esse foco ele é muito importante. Então, o aumento da retenção, aumento do bônus level, ok? Justamente pelo conceito, tem algumas coisas que eu não consegui colocar tudo no treinamento, até para não alongar muito, mas se você está aqui nesse momento hoje, é importante. Se você não sabe ainda, você vai conversar com a sua linha ascendente também sobre essa questão dos posicionamentos. Quando nós desenvolvemos o Terra, algo que eu achei extremamente inteligente, libertador e que me possibilita, de fato, gerenciar o meu negócio, é a possibilidade de você ter 2 perfis quando você cadastra alguém. O perfil de cadastrador e o perfil de patrocinador. E você pode optar, por exemplo, num primeiro momento em especial, é muito importante que você aprenda como fazer isso muito bem, né, e consiga aprender a definir o perfil de cada um para você fazer bons posicionamentos, porque isso muda toda a estrutura do teu negócio, tá? Lembrei aqui de um outro aviso que faltou no início, tinha que ter anotado. Nada do que eu vou falar aqui, eu não vou falar de estratégias, né? Eu vou falar do que é o plano e como você alcança isso. Tá? Mas se eu falar algo aqui que possa, no mínimo, destoar do que a tua linha ascendente fala, esqueça, ok? Ou se for algo que você entenda assim, não vai destoar tanto, né? Pergunte a sua linha ascendente antes de começar a aplicar algo, ok? Isso é um erro muito grande que as pessoas cometem também, e sair usando, cada hora estão usando uma estratégia, isso é muito ruim. Então vamos lá. Aumento do bônus Unilevel é uma outra coisa, e os ganhos maiores antes mesmo de você alcançar o nível de diamante. Ok? Eu almejo muito nível de diamante, mas eu precisava muito ganhar dinheiro. Eu acredito que a maioria das pessoas, né, que nós temos ali contato, elas precisam pagar contas, precisam realizar sonhos, né, e o quanto antes, melhor. Então, se você puder criar essa estrutura, e eu vou mostrar aqui, né, a questão de como acontece isso, como buscar o bônus poder de 3, ele aumenta a sua retenção, ele aumenta muito rápido o seu bônus, ok? E também com um grupo menor você consegue ter muito mais produtividade, tá? Então isso também é interessante para os números, né, que a própria doTERRA preza muito, que é a retenção. Então ganhos maiores antes mesmo de alcançar o nível de diamante, por exemplo. Achei que tinha uma outra coisa aqui, mas vamos lá. Uma das coisas muito importantes para que você possa alcançar, né, esses bônus, e justamente é aqui que eu quero te mostrar como esse bônus, o poder de 3, ele pode elevar muito os seus ganhos, tá bom? E para isso, uma outra coisa que você precisa, para realmente alcançar esse bônus, o bônus poder de 3, é decidir onde você quer estar, no curto, médio e longo prazo, mas em especial no curto prazo. Né? Daqui para o final dos 6 meses, 1 ano,
onde você quer estar no plano de compensação, no plano de carreira do Terra, melhor dizendo. Ok? Então, olha que interessante. A visão que eu tive logo assim que a gente iniciou, desenvolveu o negócio, e assim, o meu paradigma aí, né? A pessoa com quem eu me espelho, o meu mentor em doTERRA, né? Quando ele estava principalmente no nível de Platinum, isso acendeu uma luz muito grande na minha mente, né? Porque pelo que ele ganhava, né? E eu nunca perguntei, mas teve uma situação que aconteceu que acabei sabendo. Né? E aquilo me impressionou muito, porque estava, e foi num comentário, foi algo muito. Isso é legal, essa leveza que existe em doTERRA, né? Porque a gente estava conversando sobre essa questão do plano, eu estava buscando ali aprender mais, e é onde ele falou: olha, José, a doTERRA é bem conservadora quando ela mostra esses planos, os ganhos, né? E é legal você ver. A gente eu até hoje não tive contato com aquela questão de pessoas desenvolverem um negócio baseado no quanto ganha, né? No dinheiro. Não, é muito interessante isso, falar de viver a doTERRA. Eu acho muito legal, né? O Dr. Hill, quando ele fala, né? Óleos essenciais não são o que eu faço, óleos essenciais são o que eu sou. E isso é incrível, né? Então, de fato, a gente vê que faz tanto sentido. Eu gosto muito de falar, né? Sobre os ensinamentos de onde eu vivi, do que eu aprendi. Quando você pega ali a Bíblia, ela fala o tempo todo sobre os óleos essenciais, e o sentimento que eu tenho é que literalmente é Deus deixando os ensinamentos, né, a natureza para nós. E isso é maravilhoso. Então, e ela é muito conservadora quando ela fala desses ganhos aqui. Esses ganhos são os atualizados, inclusive. Não era da etapa de quando eu me qualifiquei a primeira vez ao nível 3 do poder de 3. Mas olha que interessante, o Daniel já ganhava bem acima dessa curva aqui do que era para o Platinum, entende? Mas olha como é legal isso aqui, você observar o quanto vale a pena você focar em alcançar o nível 3 do poder de 3. Porque como Silver você pode alcançar. É possível você alcançar isso até como Premier, ok? Então, mas vamos lá, como Silver, observe que aqui, qual é o nível 3 do poder de 3? R$ 7.500. Então, aqui, no mínimo, está se levando em consideração apenas o nível 2. Porque se uma pessoa se qualifica para o nível 3, só que ela já teria, além disso, mais, né, diminuiria ali 1.250 e soma, né, os 7.500, isso já passa de 10 mil, 11 mil reais. Entende? Então, olha como é importante buscar essa qualificação, ensinar o seu público, porque às vezes você está numa situação confortável, mas para muita gente, num primeiro momento no negócio, R$ 1.250, por exemplo, faz toda a diferença. R$ 250 a mais faz toda a diferença. Entende? E 7.500, então, nem se fala, né? Você fica fora, começa já a sair aí da curva dos ganhos da maioria dos brasileiros, né? Então, olha que interessante. Observa que, deixa eu passar mais uma aqui. Observa um detalhe aqui importante, ó. Então eu marquei ali os ganhos entre Silver e Gold, tá bom? E eu coloquei algo agora aqui que espero que você entenda que o sentimento aqui é mostrar para você como é possível e de como isso pode fazer a diferença na sua vida. Não há nenhum tipo de questão de soberba, não. É o sentimento, até porque é inteligente isso, né? Se você quer que... Eu quero que isso aconteça para o meu time. Então, para que eles vejam que é possível. E eu tenho tentado a cada dia fazer da forma mais simples possível, justamente para que seja cada vez mais duplicável. Então, e também por gratidão a todos que estão aqui, né? Que vocês, de alguma forma, cada um de vocês está assistindo, faz parte do time de alguém que tem se doado a cada semana aqui. E tem, assim, eu vejo esse treinamento de educação continuada tão incrível, que se uma pessoa decidir maratonar os treinamentos, ela iniciou hoje, mesmo que ela não tenha apoio de ninguém. Ela iniciou, o patrocinador foi para outro país e abandonou, e linha acendendo, não tem ninguém. Mas se ele pegar e for assistindo os treinamentos, se ele parar e assistir cada treinamento de educação continuada, ele tem tudo para ser um Presidential Diamond. De verdade, entende? Isso é extremamente viável, pela qualidade que nós temos aqui. Isso é muito legal. Então, pega essa visão aqui, ó, R$ 5.900, né, um ganho de um Silver. Só aqui, já seria, você só de se qualificar a Silver, lembra o que eu fiz a simulação lá do plano de previdência? Inclusive, eu quero fazer um reconhecimento aqui. Quem me deu esse insight foi o Eric Peixoto, né, um direto meu, né, um dos meus 3 generais ali. Agora eu tenho 4 generais. Lembra aquele filhote pequenininho que tinha rasgado o dente? Já está sendo aí o meu 4º general, né? Estamos buscando ali aquele Diamond ali, já estamos enxergando isso, né? Então, olha que interessante. O Eric falou assim, pô, José, as pessoas se preocupam tanto com a questão da aposentadoria. Os meus parentes mesmo, se eles comprassem a ideia, pagam um plano de saúde, às vezes caríssimo, né? Ter plano de saúde de verdade é usar óleo essencial, né? Esses planos que a gente paga por aí,
plano de doença, você vai quando está doente. Então a ideia é ir só para fazer um exame ou outro, porque a saúde está em dia, por você usar os óleos essenciais, você usar aqui, estou falando direto sobre isso, use VM Complex, é incrível, teve um treinamento aqui fantástico também, da Yuri, né, falando sobre isso, incrível. Então, quando ele falou isso, ele falou, pô, cara, vê aí quantas pessoas pagam aí de plano de previdência, um dinheiro que não volta. E foi aí que veio, eu falei, cara, é verdade. E eu estava justamente já buscando o poder de trade por ter essa sensação, mas não tinha materializado isso. Entende? Então, observa ali, só aqui já é 5.900. E você não precisa de uma multidão. 3 pessoas aqui, ó. Lembra? O Elite, ele é a base do negócio. E o poder de 3, olha onde ele já te leva. Só de você buscar a qualificação ao poder de 3, você já vai ter essas 3 pessoas. E você ensinar a elas a chegar aqui, ao nível de Silver, né? E se qualificando também ao poder de 3, meu irmão, no Rude, você é um Platinum, mas ganhando muito dinheiro. E tendo uma solidez e uma segurança tremenda no teu negócio. Essa é a visão também em relação ao bônus poder de 3. Eu vejo que ele traz solidez, né? Ele traz estabilidade, ele traz um crescimento, né, com constante, né, com solidez, melhor dizendo, né, com retenção. Então, isso é muito legal. Então, 5.900 e o Gold 12.500. Eu me qualifiquei ao nível de Gold no mesmo mês. Olha como é poderoso o conceito de você buscar o poder de 3, como ele te eleva no plano. No mês que eu me qualifiquei ao nível 3 de poder de 3, naturalmente eu fechei o nível de Gold. Ok? E eu quero que você olhe, dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Olha como fez. Olha que negócio te proporciona um aumento assim de um mês para o outro de mais de 10 mil reais. Ok? Isso é muito potente, isso é muito poderoso. Então, quando eu falo, olho para pessoas, às vezes, passando aquelas, né, ficando negativas, porque não olha para o hoje, não, pô. Entende? As pessoas ficam olhando o hoje, mas eu só ganhei pouco bônus, então você está construindo algo. Quanto foi que você teve que colocar? Você sabe, o conceito da franquia individual aqui até é incrível. Ela permite você falar do nome dela, você representa ela no mundo inteiro. Entende? Fala dessa paixão que você tem pelos olhos, se você usa de fato, se você colocou isso na sua vida, e se o primeiro sentimento for, mesmo que eu não fizesse, não tivesse a oportunidade de ganhar dinheiro com o plano de carreira do Terra, eu continuaria usando os óleos essenciais. Eu não consigo me imaginar, e o que eu amo é quando eu vejo as pessoas do meu time, isso me dá uma segurança incrível, que falam, cara, eu não consigo mais me enxergar, me imaginar sem usar os óleos essenciais. E na minha forma de ter os olhos da Doterra, porque não tem nenhuma empresa nem perto. Se uma pessoa inicia com você e você faz o trabalho correto e ela entende o que são os óleos essenciais da Doterra, ela entende como a Doterra toca a vida das pessoas no mundo, como a gente ouve, né, que a Doterra, ela não é uma empresa de óleo essencial. A Doterra, falar desses números hoje, para mim, fazem tanto sentido, porque a Doterra, ela literalmente é uma empresa de empoderamento humano que usa os óleos essenciais mais puros e mais eficientes do planeta para fazer isso. Essa é a ferramenta e é algo que é extremamente poderoso, né? Não vou nem entrar nesse tema. Você abre um vidro de óleo essencial em qualquer repartição que você esteja, aquilo já, né, de hortelã especial, um laranja selvagem, tangerina, as pessoas, nossa, que cheiro é esse? Perguntam, é incrível. E elas estão totalmente abertas a isso. É tão natural, né? Eu costumo dizer que nós somos naturais e o natural é ter saúde e a natureza nos atrai. Por mais que a gente tente se afastar dessa correria, a natureza nos atrai. Então, e nós estamos fazendo um caminho de volta à natureza. Então, esse processo de educação, ele leva também tempo. Para uns, um pouco mais do que para outros. Mas, sabe, quando você vê um depoimento de alguém, uma história de sucesso, cara, fiquei feliz demais. Hoje já vi, né, a Mayara, né, que ela teve aqui dando treinamento, já chegou a Presidential Diamond, e você vê essas pessoas trilhando esse caminho, e você tá nessa mesma caminhada, que leva um pouco mais de tempo, que seja. Mas se você sabe onde você está indo, para onde você está indo, né, você realmente, é a constância que vai fazer diferença. Tá bom? Não vai ser a velocidade. Então, quando você olha esse ganho, essa possibilidade, ela demonstra o poder, literalmente, desse bônus, poder de 3. Então, de um mês para o outro, eu quero que vocês observem isso aqui, ó, de um mês, maio para junho. Olha que diferença. Imagina como eu fiquei, quase infartei. Pensa bem, olha isso, né? Então é possível. E o melhor de tudo, eu peguei o bônus de uma pessoa aqui do time, alguém por quem eu torço muito. Nessa época, não é que aconteça para você simplesmente, entende?
você vê pessoas do seu time acontecendo o gráfico da mesma forma. Olha esse gráfico aqui embaixo. Né? Ali os ganhos iniciais, ó, já passou, ó, estava bem abaixo de R$1.000, chegou a quase 3. Entendi esse potencial, isso é bom demais, né? Então, vamos lá. Quais são os requisitos para que você se qualifique? Eu vejo muita gente dizendo, não, o que eu vou fazer acontecer, vou me qualificar, vou... Tá, mas como é que faz? Então, cadastrei uma pessoa hoje, né? Enfim, aí não sabe as regras. Qual é a regra do jogo? Entende? Onde você encontra isso? Como é que você busca isso? Então, é um prazer estar falando aqui. Espero que isso realmente te faça comprar essa ideia, porque realmente é maravilhoso. Então, primeiro, para se qualificar a esse bônus, você precisa ter um volume de, no mínimo, 100 PV. Não gosto de falar essa palavra mínima, né? Um bônus, você precisa ter um volume, pessoal, compras no seu nome, de 100 PVs ou mais, ok? Vamos lá. Ter pelo menos 3 pessoas em sua primeira linha com 100 PV ou mais no LRP, ok? No LRP. Então, já entende que não podem ser pessoas que foram cadastradas naquele mês ou algum cliente que fez um pedido único. Tá? Tem que ser 3 pessoas que compraram no LRP. Eu vou explicar isso mais quando eu desenhar o plano ali do poder de 3. Você ter um volume de equipe. Volume de equipe, para você entender bem, é o que você faz com a sua primeira linha. Independente se foram pessoas que você cadastrou ou que você recebeu, né, uma linha dada de presente ali da sua linha ascendente. Quando isso acontecer, agradeça, né? Porque realmente a tua linha ascendente está vendo em você alguém que está se esforçando, que está buscando, que entendeu a filosofia do Terra, o negócio do Terra. Entende? Então, isso é muito. Essas observações, esses detalhes, eles são muito interessantes. Não seja grato. Entende? Se você recebeu um posicionamento ali, é porque a pessoa que está acima de você, a sua linha ascendente, está vendo que faz sentido, né? Estratégico até ela estar ali, porque vai ser bom para a pessoa que ele posicionou, vai ser bom para você e vai ser bom para ele também. Então é algo que todos se ajudam, é bom para todos, tá bom? Não vou entrar no termo hoje de posicionamento, que acredito que vai ter mais alguma coisa sobre isso. Até desse volume de 600 PVs que é entre você e a sua primeira linha, até 200 desses PVs, porque se você tem pelo menos 100 e você tem 3 fazendo pelo menos 100, dá 400. Os outros 200, até chegar aos 600 na sua primeira linha, pode ser de novos cadastros, por exemplo, eu dei o exemplo ali, ó, pontuações geradas de cadastros no mês somam também para esse volume. Compras que foram feitas num pedido único também somam para esse volume, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. E aqui eu tirei, onde que eu vejo isso, Gisele? Até já para promover logo, né? Uma das formas de você realmente se qualificar esse bônus é participar também dos eventos, principalmente os eventos oficiais da Terra, né? Convenção está aí. Então, já tirei, eu renovei até o print ali, justamente para que você possa tá focado na convenção Renove, que está realmente incrível. Então, como que eu faço para visualizar o poder de 3? Você, tudo que é relacionado ao teu negócio, ao teu time, as pessoas, né, da tua organização, a tua pontuação, pontos que você tem para retirar, você vai clicar ali, ó, na aba Visão Geral. Quando você abre o teu escritório virtual, muitas pessoas confundem site da Doterra Brasil, que é o www.doterra.com.br. Se você não botar o BR, vai entrar no site americano. E é o site da Doterra. Você baixa materiais, então não tem nada a ver com a sua equipe, é da Doterra. Vai baixar e-books, tabelas de preços, todo o material do Empowered Success, é lá que você vai baixar. O teu site, ele começa com My, o teu escritório, melhor dizendo, perdão. Ele começa com My, www.mydoterra.com. Vai abrir a página de acesso, você vai botar seu ID e a sua senha que você criou no momento que você cadastrou, e você já vai abrir essa aba que é a aba loja, e você vai clicar ali em visão geral. Em visão geral vai abrir isso aqui, né? Peguei aqui um office ali de alguém e coloquei aqui, ó. Então, essa pessoa aqui, por exemplo, ela se qualificou, ó, no mês passado, já estava no primeiro nível do poder de 3. Então, interessante que se você fizer um clique no 250 aqui, ele vai te mostrar os bonequinhos que qualificaram, que levaram aquela qualificação. Se você clicar no 1250 ou 7500, ele vai mostrar quem pode se qualificar, quem pode fazer um pedido e tal. Isso é legal, é uma forma. Todas essas sessões aqui, elas são clicáveis, ó.
Se eu quero saber o próximo nível para eu alcançar, você vem aqui, clica aqui, ele vai botar ali, né, executivo, você bota elite, e ele vai, aqui a barrinha vai diminuir, porque, por exemplo, para você ser executivo tem que ser 2.000 PVs, né, e por aí vai. Aqui é o over volume, é o volume de todo o seu time. Não vou entrar também muito nesse tema, né, porque a questão aqui não é o crescimento no plano de carreira. E nós vamos focar aqui, ó, poder de 3. Se a tua primeira meta é essa, você quer alcançar o poder de 3, você tem que estar focado aqui. Então, se você fizer clique, por exemplo, nessa barrinha aqui, ele abre um pop-up mostrando para você as pessoas que fizeram compras no LRP, pedido único e tal, que estão te qualificando. Ele vai mostrar a produção das pessoas que estão ligadas diretamente a você apenas. Volto a lembrar aqui, sendo cadastradas por você ou não. O bônus poder de 3 ele leva em consideração a linha de patrocínio, ok? E se você clicar aqui em detalhes filtrados, ele vai mostrar apenas as pessoas que fizeram compras, que estão qualificadas. Vou falar dessa legenda para vocês, ok? E ele vai também mostrar ali quem tem intenção de fazer pedido e tal. Ou você pode clicar em mais detalhes, eu gosto muito, que ele dá uma amplitude maior da tua primeira linha inteira. Se você clicar em detalhes filtrados, ele vai te mostrar essa imagem aqui, ó. Ele vai mostrar, tá vendo, as pessoas cadastradas ali no mês, acho que ficaram, ó, quando você olha essa legenda aqui em cima, ele mostra aqui, ó, quando o bonequinho tá lilás, é o nosso maior objetivo, né? A ideia é que todos fiquem lilás. Você vai pegar esse bonequinho, que significa que essa pessoa já fez dentro do mês um pedido de pelo menos de 100 PVs ou mais, ok? Essas 3 aqui. Esse azulzinho significa que ele tem um modelo acima de 100 PV qualificado. Ele está programado, ok? Já tem lá a programação, ele tem uma intenção de comprar. Então já é algo para você estar ligado, para você poder fazer um estímulo, né? Saber ali ir acompanhando aquela pessoa, já fez consulta de bem-estar, essa coisa toda, para ter a certeza que essa pessoa vai fazer pedido, ok? E o branquinho não tem nenhuma qualificação lá, não tem nenhuma intenção de comprar, não tem um pedido qualificado, enfim, não está acima de 100 PV. E quando entra um ozinho no peito, já adiantando aqui a parte mais à frente, significa que você já tem, ou sozinho, ou com essa primeira linha aqui, você já tem 600 PVs de volume, ok? Você já tem 600 PVs de volume ali te qualificando para receber o bônus poder de 3. Agora tem uma configuração mínima. Para que isso aconteça, você tem que ter, no mínimo, 3 bonequinhos roxinhos, que significa que eles têm 100 PVs ou mais no LRP. Essa é a configuração mínima. Até quis mostrar isso aqui, ó. Está aqui, a configuração mínima. Essa pessoa se qualificou para o primeiro nível do poder de 3. Tá bom? E aqui uma configuração de uma pessoa se qualificando, né? Uma pessoa, eu, qualificando para o terceiro nível aqui do poder de 3, a qualificação em detalhes filtrados. Definições. Eu botei aqui para adiantar uma definição. Como eu disse, esse bônus ele leva em consideração a estrutura, onde as pessoas estão posicionadas e o que elas produzem. Portanto, pessoas que foram posicionadas no seu time contam para a sua qualificação também, como eu já falei aqui anteriormente. Lembrem da legenda, ó, qualificados. Aqui eu vou fazer agora uma simulação para vocês, para ficar muito didático, ok? Para que você entenda como fazer isso. Então, ó, vou levar aqui em consideração um primeiro momento, ok? Onde você conseguiu ter qual a configuração mínima que eu preciso para me qualificar ao poder de 3. Em algum momento, em qualquer momento, onde você tenha pelo menos 3 pessoas diretamente ligadas a você. Aqui, e outra, sempre, lembre-se, sempre tem que ser a configuração, no mínimo, uma pessoa tem que só se qualifica por poder de 3 no segundo mês. Porque no primeiro mês, você ainda não se qualifica para comprar no LRP. E é interessante o poder de 3, por isso ele leva o conceito da retenção, de você buscar fazer o trabalho correto, fez uma classe, você acompanhar essa pessoa, fazer a consulta de bem-estar, para que ela faça a recompra. Aí sim, a partir do segundo mês, qualquer momento. Por isso eu até comento, né? As pessoas, às vezes, no final do mês, começam a jogar a toalha. Pelo contrário. Por isso que no final do mês, os últimos dias do mês, são incríveis para as pessoas se cadastrarem. Até mesmo no último dia. Porque se ela cadastra no último dia agora de maio, 31, né, maio, ela se cadastra no último dia, no dia seguinte, a doTERRA conta como mês calendário. Se ela fizer uma outra compra, ela já vai ter 10% de reembolso do programa LRP,
ok? E ela já está apta a te qualificar para o poder de 3, beleza? E ela também já pode começar a fazer o trabalho dela para no mês seguinte se qualificar ao poder de 3. Ela não pode se qualificar ao poder de 3 no primeiro mês, porque o pedido dela, por exemplo, não foi no LRP, não tem como ser no LRP. Tudo bem? Então vamos lá. Já tem essa estrutura básica. Lembrem-se sempre disso. Eu tenho que ter um mínimo de 3 pessoas. José, mas se eu tiver só cadastrado só 2, mas eu comprei 400 PVs, eu movimentei, né? Tive ali, fiz uma classe em casa, vendi, meus parentes compraram, usaram óleos, e eu com essas outras 2 ali, eu consegui fazer os 600. Não tem jeito. Pode ter feito 1.000 PV, 2.000 PVs, não é quantidade. A Doterra quer essa estrutura, ela quer qualidade nesse sentido, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos passar. Você está com essas 3 pessoas. Está ali, elas estão comprando, estão aprendendo, são apenas clientes, ainda não viram, não conseguiram comprar ainda. Por isso você tem que ter o feeling em relação ao produto do mês. A Doterra tem lançado, por exemplo, produtos exclusivos, né? Agora a gente tem o Niaoli, um produto que literalmente não tem preço. Né? Então as pessoas perguntam, qual o preço dele? Cara, literalmente ele não tem preço. Ele é um produto exclusivo, só vai ter quem realmente se qualifica para o poder de 3. Isso é um presente fantástico. Entende? Então, isso é uma forma que você tem das pessoas novas que você cadastrou e estimular essas pessoas para comprar no programa de recompensa por lealdade, por fidelidade, e com isso você se qualificar e elas também ao poder de 3. Bom, o segundo momento. Qual o segundo momento do poder de 3? Você fez o seu pedido LRP. De preferência, comprou até o dia 15, 125 para ganhar o produto do mês, ok? E lembra daqueles seus 3, eles também se qualificaram para ganhar produto do mês, por exemplo, ou não. Vamos supor, eu fiz uma configuração mínima aqui para o entendimento, tá? Nunca é bom você pensar em fazer o mínimo, porque se der uma coisinha errada, já era, você perde tudo. Então, busque sempre fazer um pouco além. Faça sempre além tudo na tua vida do que esperam de você. Ok? Que seja um produto. Eu vejo gente que vai entregar um produto, leva o produto na mão. Ah, era só um olhinho, eu dei na mão. Não, meu irmão. A Doterra tem umas sacolas lindas. Bota ali bota naquele saquinho, né, com plástico bolha. Se possível, escreve uma coisa para a pessoa. Pega o guia Ser Simples pode ser saudável pode ser simples. Escreve ali atrás como ela vai utilizar para que ela tenha aquilo ali. Esse cuidado, esses detalhes fazem a diferença, ok? Então, faça um pouco a mais sempre, um pouco, que seja um pouquinho só, além do que se espera de você, tá? Uma dica: bota umas balinhas do Brief ali dentro, bota do OnGuard. Eu faço sempre isso, é muito bom, as pessoas sentem queridas, né? Eu aprendi que pessoas vão onde são amadas e permanecem onde são cuidadas. Isso é muito importante. Então vamos lá. Aqui, olha que interessante. Você tem as 3 pessoas, lembra? Acima ali 100 PVs ou mais, mas aqui fizeram só os 100 e você fez 100. Tá todo mundo roxinho, mas você não tem o ozinho no peito do volume de 600, porque se você somar aqui, ó, dá 100 com 100 com 100 e 100, dá 400 PVs aqui. Só que nesse mês aqui, você pode pegar e fazer assim, pô, vou cadastrar mais 2 pessoas. Hipoteticamente, elas entraram ali com 100 PV, tá? Só para ficar redondo aqui o entendimento. Então, você cadastrou 2 pessoas diretamente a você. Ou essas pessoas foram até posicionadas também, ok? E aí sim, esse volume delas soma aquele excedente, né, dos 400 para que você feche os seus 600 PV. E olha que lindo, é maravilhoso quando você vê esse ozinho aí no peito, né? Então é muito, muito legal. Então 600 PV de volume de grupo. Nesse momento, você vai olhar lá no seu escritório virtual, quando você clicar lá em visão geral, e você vai ver essa imagem, R$250 a mais. Como eu disse para vocês, estou falando aqui com o meu coração, né? E se você comprar essa ideia, se você entender o que eu quero te dizer aqui, vai fazer toda a diferença. Foi o que aconteceu para mim. Sabe onde eu aprendi de fato sobre o poder de 3, como ele era um grande diferencial? O meu professor, né? Meu professor de ciência. Eu não aguento, toda vez eu tenho que falar isso dele. O Daniel, ele um dia falando, né, aprendendo do negócio, aquela loucura de início, empresa iniciando aqui no Brasil, né? E ele falou assim: pô, olha, Josi, falta muito pouco para você já fechar o primeiro nível do poder de 3. Danadinho, né? Sabia que eu queria fechar. Ele falou assim: só que eu já tinha feito a minha compra e tudo mais. Isso aqui que eu estou falando, gente, analise, tá? É algo que você tem que ver e assim, interprete a informação que eu estou te passando. E ele falou assim: cara, o que você acha de você? Esse aqui é um bônus que tá tudo certo. Se você não qualificar, você já fez sua produção, tudo bem. Mas
se você... Normalmente a gente tem um produto a mais que a gente quer usar, você tem algum parente, alguém que já tá, você já tem até um pensamento de compra, de repente, do mês que vem, que tal você receber isso e ter isso em produto? Porque ele sabe que eu sempre foquei muito em produto e tal. Eu falei, pô, excelente. Que de uma forma ou outra vai vir um bônus, é um dinheiro que eu não teria, e eu recebo ele em produto no primeiro momento. Eu completei uma compra a mais, fez sentido para mim, ele lançou uma moedinha lá para mim e eu fiz. Tanto que hoje em dia a gente sempre está lançando um estímulo para uma pessoa ou outra. Olha, se você comprar isso aqui, eu te dou um olhinho tal. Então, eu uso muito os meus pontos para estimular as pessoas. Eu praticamente não uso mais os meus pontos para tirar produto para mim. Entende? Meus produtos eu tiro sempre nas minhas compras mesmo. E os pontos eu uso para estimular pessoas da equipe, do time, para criar experiências. Tem não, óleo, fica igual aquele do Senhor dos Anéis, né? Os Smigol lá com óleo, com anel, assim, não, meu óleo. Não, gente. A prosperidade tem que estar na sua vida. Você tem que ser próspero, mesmo antes de chegar à prosperidade. Então, assim, eu vejo que a doTERRA coloca essa questão dos pontos e tal, para que você crie experiência para as pessoas. Também presentei alguém, né? Para você, faz vários vidrinhos, pinga o olhinho na mão de alguém, faz uns envelopezinhos bonitinhos, coloca ali com um guiazinho, ser saudável pode ser simples, presentei, seja, sabe, a pessoa vê que é um carinho e ela impressiona, como um vidrinho tão pequenininho, ainda menor do que o que já é do óleo essencial, com aquelas gotinhas ali, 10, 12 gotinhas, 15 gotinhas que você bota, né, que fazem diferença. E ela, nossa, eu dormi melhor. E aí isso você consegue ter muito resultado, ok? Então vamos lá. Seguindo aqui, ainda nesse segundo momento, vê, você se qualificou para o seu bônus primeiro nível. Só que ainda nesse segundo momento, essas pessoas muito provavelmente que estão diretamente com você, vou falar para vocês no final como eu decidi, eu identifiquei as pessoas que eram os meus generais. Porque uma das coisas que você precisa fazer o quanto antes é encontrar esses três, que eu chamo de três generais, que eu ouvi a Nathalie falando disso, né? Os três generais. Você precisa ter, generais seriam o quê? Pessoas comprometidas, que estão ali realmente firme e forte, né? Então você precisa identificar quem elas são, existem algumas estratégias e a forma de trabalho que pode te ajudar nisso, ok? Então essas pessoas já estão com você, você imagina isso, né, logo no início metade do mês, se você intensifica ali das pessoas comprarem produto do mês, tal, isso aqui já pode estar no seu escritório virtual lá. Se você estimulou as pessoas a fazer o pedido, ter produto do mês, se fez sentido para elas, o ideal é você já estar vendo isso aqui, no mínimo, no seu escritório. Tá dando para entender? Clicar lá em visão geral. Outra coisa, você tem que entrar no seu escritório virtual todo dia. Eu sou viciado nisso toda hora. Eu falei, gente, eu escovo o dente e tal. Eu falei, não, peraí, antes de escovar o dente eu olho, porque eu tô já na cama, meu acordo ali, já pego o celular, já clico lá no escritório virtual e já vejo ali o que aconteceu no dia anterior, que às vezes tem compra que passa, né, que está programada da meia-noite, então eu já quero ter essa visão. Então eu fico vendo pessoas que dizem que querem crescer muito, enfim, mas não controlam, não gerenciam nada, né, não medem nada. Então tá aqui, ó. Essas pessoas também estão buscando criar a estrutura dela. Lembra que eu botei ali, ó, segundo momento. No momento que isso acontecer, os seus três tiverem já os três deles ali bem definidos, quem eles são, o que eles querem, onde eles querem chegar. E observa que às vezes você não vai ter sempre ali os três certinhos. Sempre vai ter uma pessoa ou outra, acontece de ficar, você não identificou bem, aí é um cliente preferencial que está ali, ele quer só estar usando, apesar de que se você identifica logo de cara que uma pessoa cliente preferencial, eu acho inteligente você buscar posicionar ele ali na sua segunda, terceira linha, no máximo, tá? Você deve fazer esse posicionamento, aprendi isso com o Matt Hall, então fala aqui com segurança, né? No máximo, a segunda, terceira linha, estrategicamente. Porque essa pessoa, quando ela decidir fazer, se você analisar a estrutura do Unilevel, te paga até o 7º nível, então você pode ter uma linha de corte ali com uma pessoa que pode decidir fazer. Mas isso também é tema para outro momento. Só se liga nisso aqui, tá? Se você tem mais pessoas aqui além dessas três, o que elas produzem também vai dar. Por quê? O ideal com isso aqui, lembra porque eu coloquei lá no início aquela simulação com R$750? Eu vejo muitas pessoas falando de como uma estratégia até de trabalho. E é matemático, simplesmente. Não vou nem dizer estratégia. Porque se você produz, em vez de 100, 150, e cada um dos três aqui faz 150 também, não faz o mínimo, lembra? Já dá 600. E lembra que eu falei? Se você fosse fazer uma aposentadoria, um plano de previdência privado, já até adiantando um pouco aqui, cara, você pagaria 750 por 23 anos, que era o meu caso, não recebia ele nada, eu pagava. E aqui eu estou podendo ter produtos para minha saúde e outra, cada vez vão ficando mais baratos. Eu fiz esses cálculos, falei, não vou botar aqui não. O pessoal já deu o entendimento. Cara, quando você começa a comprar, você fala, vou fazer 750 ali, vou comprar ali pelo menos os 150 PV ali, em média.
E dá mais ou menos isso, 750, 800. Mas vê bem, no mês seguinte você já recebe 10% disso de volta, mais o valor do frete, né? De volta. E com o tempo, com 30%, hoje quando eu compro 100 PV, 30% do Terra me devolve em pontos para eu trocar produtos de graça. É incrível. Né? Então vai cada vez ficando mais barato e o seu uso sai de graça. Você já vai se pagando e com o tempo se torna uma renda extra que pode se tornar extraordinária. Tá bom? Então, feito isso, essas pessoas estão determinadas a também alcançar o poder de 3 delas. No momento, né, num terceiro momento já aqui, ó, a sua segunda linha, essas pessoas, esses 3 aqui, foi feito todo o trabalho de classe, de consulta de bem-estar, fez sentido o uso dos óleos essenciais para ela, elas querem ganhar os produtos de graça, por exemplo, produto do mês, e aí elas vão e começam a fazer a sua... Opa, aconteceu alguma coisa aqui, mudou a configuração da minha animação, mas você entendeu aqui, ó, quando isso acontecer, quando você tiver esses 3, que tem os 3 deles, com os 100 PVs ou mais, essas pessoas aqui se qualificam para ganhar R$250 a mais. Imagina que são pessoas que entenderam isso. Não, cara, eu vou fazer essa compra todo mês. Eu já vou deixar lá um VM com um kit, né, aqui do pacote nutricional e vou colocar os óleos que eu mais preciso, o limão siciliano, um Endocrine, um DDR Prime. E aí, só que quando ela ganha 250, isso já cai, né? Já cai como se fosse 500. E aí, com o bônus, com o programa de recompensa, isso vai ficando cada vez menor, né? Daqui a pouco sai literalmente de graça, ok? Então, com 3 pessoas, basicamente, que você tem. E aí você vai estar continuando cadastrando novas pessoas, ok? Vamos lá. Quando essas pessoas, na sua terceira linha, isso aqui é basicamente o que é o poder de 3, né? José, mas você botou só os 3zinhos. Lembrem que o conceito aqui não ia dar para ficar desenhando todos os bonequinhos. Mas eu estou levando em consideração os 3 que qualificam para o poder de 3. Mas essas pessoas aqui estarão cadastrando também. Lembra? Então, isso é importante, você tem esse entendimento. E aí, olha que legal, cada um deles vai ficando... Eu comecei a perseguir esse Ozinho aí com o tracinho em cima, né? Que é literalmente o presente da Terra. Então, isso é muito legal. Agora, olha que interessante. Nessa terceira linha aqui, observe que só entrou o Ozinho aqui, que significa que a pessoa tem mais de 600, tem 600 PVs ou mais de volume de equipe. Observe que essa terceira pessoa não ficou. Talvez no caso dela, imagine que essa pessoa aqui, ó, observa aqui, ó, tem uma linhazinha ali, ó. Viu que ficou vermelhinho que eu botei esse quadradinho aqui, ó? Imagine que essa pessoa ela fez 100 PV. E esses 3 dela aqui também fizeram 100 PV. Então tem aquele total de 400. Só que você, nesse mês, você cadastrou uma pessoa, aqui você já está com o seu volume, está tudo ok, já está qualificado, já tem os seus 600, né, e já tinha passado e cadastrou uma nova pessoa. É possível, estrategicamente, a ideia que a doTERRA tem de posicionamento, lembra que eu falei que tem a possibilidade de você passar o perfil, que se você ficar com todas essas pessoas na primeira linha, quando passa os 60 dias dela, não fiquei falando aqui de bônus de início rápido, mas você sabe que as pessoas que você cadastra, você tem 20, 10 e 5% do volume que essas pessoas fazem nos primeiros 60 dias dela. Depois dos 60, você deixa de ganhar? Não. Você passa a ganhar, né, o que você ganhava em 3 níveis, você passa a ganhar em 7. Só que os primeiros níveis é onde você tem as menores porcentagens. Isso é maravilhoso no plano doTERRA, que ele premia o bônus Unilever, ele te paga muito, porque as maiores porcentagens estão na base, né, do negócio. Isso faz você ter cada vez mais interesse em contribuir com as pessoas também na base. Isso é muito bom, tá? Então, se você mantém essa pessoa diretamente com você, e você ainda não conseguiu identificar, por exemplo, se ela quer realmente desenvolver o negócio com você, trabalhar junto com você, ou ela quer apenas ser cliente. Principalmente, se você identificou que essa pessoa, ela não, olha, eu só quero usar. Eu não tenho pretensão de desenvolver, não tenho tempo. As pessoas, às vezes, falam isso logo de início. Por mais que você fez o trabalho, a classe, é o perfil dela. A doTERRA não fala? Em torno de 85% são clientes. Hoje eu vi o Paulo Benger falando que a doTERRA já tem a média aqui no Brasil, uma retenção gigantesca, se contar pessoas que compram pelo menos uma vez por ano. Então, em torno de 98%. Então, isso é interessante, porque é você imaginar assim, você tem um negócio que se você patrocinar, cadastrar, né, melhor dizendo, 100 clientes hoje, se você fizer 100 clientes hoje, daqui a 10 anos, você pode ter a certeza, pelos números do doTERRA, que pelo menos, levando em consideração
a retenção geral da doTERRA, 6 a 7 pessoas continuarão comprando o produto através de ti, do teu time. Isso que é legal, se você cuidar bem dessas pessoas, né? Então, olha que legal. Você pode pegar, nesse caso aqui, você aqui não estaria se qualificando para o poder de 3 nível 3. Olha que incrível. Você estaria ganhando aqui 1.250. Esses 3 aqui estariam ganhando 1.250. Esses 3 aqui estariam ganhando 250, 250 e 250. Cada um desses 2. Só que esse aqui não estaria ganhando o poder de 3. E por causa dessa situação aqui, você tem uma linha toda, você já pontuou, você está pegando 1.250, o segundo nível do poder de 3. Só que o plano é tão inteligente e você pode pegar, imagina, vê essa pessoinha que está aqui no canto, tá vendo? Essa última aqui, você pode, ela entrou contigo esse mês. Você tem 14 dias para decidir onde você posiciona ela. Então, ela vai continuar sendo sua cadastrada, ok? Mas você vai passar o perfil de patrocinador dela para essa pessoa e automaticamente essa pessoa fecha também o poder de 3 dela de 250. Essas suas 3 diretos aqui fecham 1.250 e você vai ver lá no seu escritório, dá um... Gente, a primeira vez que isso aconteceu comigo, a sensação foi surreal, né? E ainda mais quando alguns meses depois de eu estar me qualificando, já está maravilhoso, que era R$5.000, eu ouvi do Paulo Benger que eles iam mudar esse plano. E eles mudaram para esse bônus, né? E foi fantástico, que eles disseram, se eu não me engano, foi em outubro, eu acho, foi na convenção, e ele falou, né, que esse bônus ia dar um impacto ainda maior. E foi incrível, eu lembro esse momento que ele mostrou, que ele falou, cara, o de 5.000 vai para 7.500. Quase infartei. Eu achei que ele ia falar coisa de 5.500, né? Sei lá, 6.000, mais 7.500. E o melhor de tudo, a doTERRA sempre nos surpreende de uma forma extremamente positiva. Eu ainda achei que ia ser para o outro mês, né? Não, foi justamente por mesmo mês eles já pagaram aqueles 7.500. Então imagina o bônus, né? Como aumenta, né? Foi 2.500 a mais que a gente ganhou naquele mês sem estar esperando. Entende? Então isso é muito legal. Essa é a configuração básica. Para a gente fechar aqui, eu tenho mais 5 minutos. Aí olha que interessante, hoje eu tenho aqui o meu filhote, né? Que era o meu motivo para iniciar esse negócio. Ele já está na minha 4ª linha aqui e está fazendo o trabalho dele, está desenvolvendo, e eu tenho acompanhado, mas ele tem fluído muito bem, tem sido muito legal acompanhar isso. E para a gente fechar aqui, o que eu julgo que tem proporcionado isso para mim, tá? E se eu falar alguma coisa que seja um pouco assim dura, entenda que eu quero o seu bem. Eu aprendi que às vezes a gente precisa ser rude para mostrar coisas boas, né? Mas olha que interessante. Eu criei para mim, né? Eu sei que tem todo o material ali da doTERRA, já acompanhando. Tudo isso aqui é baseado na atividade Pipes. Mas eu já tenho esse hábito de alguns relatórios, né? E o Clube Diamond, recebi a camisa, foi esses dias agora também, da formatura do Clube Diamond, me ajudou demais. Agora tem o Clube Silver, se você tem condições de se inscrever ainda, tente fazer o máximo que você pode para estar, porque realmente é algo que te ajuda muito a aprender a organizar o seu negócio, a gerenciar o seu negócio, tá? Então, o que eu julgo que foram as atividades que eu pude fazer, que tem contribuído muito para que eu tenha essa visão e tenha conseguido me qualificar por um ano aí, ininterrupto, nesse bônus do nível 3, do poder de 3. Primeira situação é saber o que acontece no meu time. Então, eu entendo que essas atividades aqui, que vocês vão ver aqui, são as atividades básicas para quem diz que quer ser diamante. Então, quando uma pessoa entra, ela tem que ter o cadastro realizado. Eu boto aqui o cadastro. Quando ela realizou o cadastro, aqui já acende uma luz. Quando que eu fez o cadastro, eu estava esperando chegar o produto do mês, o produto da pessoa para fazer a consulta. Eu falei, onde está escrito isso? Né? Fez o cadastro ali, já faço no dia seguinte a consulta de bem-estar. Então, fiz a consulta de bem-estar, beleza. Se na consulta de bem-estar eu pergunto à pessoa, tem alguém que você gostaria de levar essa mesma oportunidade, viu? Você comprou com desconto, você pode fazer parte do programa, ganhar produto de graça. Se a pessoa, na hora ali, eu já identifico nela se ela tem intenção de indicar ou não. Que às vezes, se ela não quer, ela fala assim, não, eu por enquanto prefiro só usar, eu não quero indicar agora. Eu falo, então, ótimo, sem problema. Se a pessoa fala, não, queria sim, eu tenho meus pais, acho que eles iam gostar disso e tal. Eu falei, olha, ótimo, a gente pode combinar de eu fazer algumas classes com você. Só que antes eu quero só te ensinar como que você vai convidar essas pessoas. E aí eu faço o Guia Compartilhe, que é a parte do Empowered Success, né?
E aí você vem analisando as atividades pipes, enfim. E ali eu marco, normalmente, 3 classes com a pessoa. Às vezes eu dou um estímulo, né? Dou um óleo, enfim. E aí, ó, quando eu faço essas 3 classes, eu vou marcando isso aqui. Eu tenho esse checklist com cada pessoa que eu cadastro, eu tenho uma pastinha que eu vou guardando o cadastro, a imagem do cadastro, ID, essa coisa toda, né? Aí vem aqui, ó, se a pessoa nas classes, aí cadastrou, surgiu alguém para cadastrar, olha, essa pessoa quer se cadastrar. Você quer cadastrar essa pessoa ou eu cadastro? Aí, ela, como assim eu cadastro? Aí eu já mostro o plano. De uma forma bem sutil, você mostra o plano. E aí, depois do plano, uma coisa muito importante. Se a pessoa assistir o plano, eu abro o plano de carreira onde você se vê aqui. A pessoa diz, eu quero ser aqui Gold, eu quero ser Platinum, Diamante, eu quero ser Presidente. Beleza. E aí é onde entra a minha declaração de objetivos com a pessoa. Eu marco um outro dia e faço uma declaração que é o patrocínio responsável, que eu vou dizer para a pessoa o que ela pode esperar de mim, mas eu digo também o que eu espero dela. Eu falo do poder de 3 e falo, olha, você seria uma busca sua alcançar esse nível aqui do poder de 3? Ela, com certeza. Então, eu mostro para ela que comprar a ideia do poder de 3 é uma das últimas coisas que eu vou falar com vocês hoje, que é o seguinte, gente, você precisa ter algumas coisas em relação ao negócio. E a primeira delas é o senso de urgência. A gente tem 30 dias, as metas do teste são dentro de 30 dias. Um dia que você não contacta, que você dá, vou só passear hoje, tudo bem, tira tempo para isso, mas entenda que é 30 avos a menos que você tem. E isso impacta muito. Aí é onde a gente vê pessoas nos 3 últimos dias, no último dia, querendo fazer o que ela não fez em 29, 30 dias. Não é por aí. Esse negócio lida com gente. Ansiedade não é boa coisa. Então, isso é muito importante ter essa questão, senso de urgência. E a outra coisa, que é a última dica em si que eu quero passar para vocês, é o senso de equipe. É o senso de time. Lembra que eu falei que você pode ter pessoas posicionadas e são presentes, mas você tem que entender que você está num time. E que viu como uma pessoa não se qualificando aqui, ó. Imagina essa pessoa aqui embaixo, ela pensa assim, não, esse mês não foi muito legal. Você está contando, essa pessoa acima dele diretamente tem ele como general. Não vou fazer não. Eu nem chega no último dia do mês, não tem qualificação, você tenta até ver com a pessoa, se pode ajudar alguma coisa, você não consegue nem falar com ela. Isso não é senso de time. Então essa pessoa, no ruim de tudo, ela foi elencada de forma errada. Ela não era para se ver como alguém para fazer o negócio, é um cliente preferencial, no máximo um cliente compartilhador. Então, uma das coisas que eu faço muito, busco aqui com cada um do meu time, é identificar isso. Você quer realmente? Eu vou trabalhar com você como alguém que quer, mas você entenda que eu vou estar contando contigo também. Isso, eu acho interessante deixar isso bem definido, porque uma das coisas que eu aprendi, que é uma das maiores frustrações entre os seres humanos, é uma pessoa não saber o que a outra espera delas. E a gente fica cadastrando pessoas, e só porque elas recompraram, a gente começa a fantasiar, achar que aquela pessoa quer fazer o negócio do Terra. Não, ela só quer usar. E de repente está indicando porque achou legal, mas ela não tem a visão de fato de fazer o negócio. Ela não quer as preocupações de cuidar de gente, ela não quer isso, tá? Então, ó, depois que eu faço a declaração de objetivos, eu falo do educação continuada, eu fico olhando aqui o bate-papo, vejo quem está na sala, porque o meu coração é grande, mas a minha agenda é pequena. E eu aprendi que eu valorizo melhor o meu tempo quando eu me coloco o meu tempo em pessoas que estão buscando aprender. Aquelas que não estão buscando é porque ela só quer ser cliente. Tudo bem, eu não vou ficar forçando a barra com ela, entende? Agora, se a pessoa está buscando, eu me coloco à disposição, olha, se você precisar de mim, a gente entende? Isso é muito importante. E aquelas que não estão entrando? Eu identifico por quê. Se elas disseram que querem fazer, não estão entrando, eu busco estimular para que elas entrem, para aprender também, né? Participem do centro de treinamento, das convenções e tal, para que a gente possa, de fato, trabalhar junto. E aqui, ó, depois que a pessoa falou que quer, eu faço com ela o guia Decole, né? E eu não faço todo de uma vez, eu vou fazendo por etapas, começo iniciado quando e concluído quando, e o acompanhamento do sucesso, que é o material que está lá no Empowered Success. Como que eu faço a declaração de objetivos? Para encerrar aqui, eu tenho essa ficha, que aqui é onde eu determino o que a pessoa quer e quais os compromissos que ela está disposta a fechar comigo. Inclusive, eu assino aqui. Eu acredito que muito desse compromisso que as pessoas têm, mesmo quando é ali o 250, mas ela vê que ela faz parte de um time. E isso é importante. Ela não é que ela tenha obrigação, entende? Mas ela entende que é importante e ela busca. Se ela está com dificuldade, ela busca, olha, eu estou com dificuldade esse mês. Como é que tá? Preciso fazer mais classe, preciso... Entende? Não é que eu estou dizendo que a pessoa tenha que comprar. Não é isso. É para que ela entenda que ela pode procurar em nós ajuda para que ela possa conseguir concluir isso, tá? Então, gente, é basicamente isso. Eu acho que eu passei 2 minutos do meu tempo.
Vocês não têm noção de como isso é uma vitória enorme para mim. Eu só peço mais 30 segundos para eu ler para vocês essas frases e que fique essa imagem na sua mente. Né? 90 mil por ano, só nesse bônus. Você pode ter, só com ele, já ganhos muito diferenciados. Você pode trazer o futuro para agora, ok? E com isso você já tem aí meio que um plano de aposentadoria para você. Eu acho que esse é o verdadeiro, porque esse te liberta. Hoje, não daqui a 30 anos. Entende? Então é isso. Eu espero ter ajudado e aí já dá um nó na garganta, né? Gratidão é o que me define aqui nesse momento, nesse exato momento.